Pessoal, então vamos lá. Vamos resolver junto aqui pelo menos o início, né, dessa primeira atividade prática de planejamento e controle de produção, né? A gente tem que fazer um plano mestre e aí a gente está concentrando a nossa atividade no exercício prático 2, não é isso? Beleza. A minha sugestão é que nós utilizemos o Excel para resolver esse problema. Então, vou abrir aqui o Excel, tá? E aí vamos entender o que está sendo posto aqui. Eu tenho um plano agregado de produção, que é dado por essa tabela que está aqui no meio, tá bom? E eu tenho uma família de produto, que é chamada de família alfa, que é composta pelos produtos A, B e C, né? O tempo padrão de produção que é dado é, respectivamente, 0,1, 0,2 e 0,4 homem-hora por peça, para produto A, produto B e produto C. A empresa tem produção empurrada, né? Então ela vai produzir o que está estabelecido no plano agregado. Então ela vai produzir esses volumes que estão estabelecidos aqui, tá? Para atender essas demandas de 4.000, 5.000, 5.600 e etc. E a gente sabe que 50% é produto A, 30% é B e 20% é C, ok? O plano agregado dos próximos meses está apresentado. Então, a gente tem uma empresa que tem 5 funcionários, que trabalham turnos de 8 horas por dia, com uma jornada de trabalho de 40 horas por semana. E a utilização do regime normal é de 85%, né, ou 0,85%, e a eficiência é de 110%, ou 1,10%. A gente vai elaborar o plano mestre da produção normal, considerando a priorização A, B e depois C, e quando necessário eu vou subcontratar. Então isso é a primeira coisa que tem pergunta aqui. Quando a gente elaborou o plano mestre dessa empresa, a gente... Deixa eu dar um zoom aqui no plano mestre. O plano mestre determinou uma estratégia para atender uma demanda de 4.000 unidades. Qual foi a estratégia? A gente planejou fazer 3.200 em produção normal, 800 em subcontratado. Se eu perceber aqui, ó, não há alteração no nível de estoque, concorda? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou atendendo uma demanda usando a minha produção normal e, quando não é possível, eu subcontrato, tá certo? Só que isso aqui é o plano agregado. O plano agregado ele foi feito a um longo prazo atrás. Eu não sabia com exatidão o que eu ia produzir, qual que era o mix de produção. E agora eu sei. Agora eu sei que é 50% de A, que é 30% de B e que é 20% de C. Então eu recalculo a minha capacidade e mantenho essa política de atender com produção normal e o que eu não consegui fazer com a produção normal, eu fazer em produção extra. Tá bom assim? Beleza. Então eu vou abrir uma planilha aqui no Excel. Já abri, tá? E aí nessa planilha eu vou criar primeiro um plano mestre da produção normal. Espera aí. No qual eu vou determinar produto A, produto B, produto C. E aqui eu vou colocar as semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Eu sei que isso aqui... Quantos meses eu tenho? 5 meses. Então eu vou chamar assim, ó. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. E aqui eu vou seguir com as semanas. Então a única coisa que eu fiz aqui foi criar um template para a gente criar esse plano mestre. Agora eu vou dar um zoom, porque eu vou começar fazendo o primeiro mês. Eu já vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Não, na verdade eu vou colar numa outra aba o plano da produção subcontratada, que é a parcela da produção que eu não atendo no meu regime normal, mas que eu terceirizo, eu subcontrato.
Plano mestre da produção subcontratada. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo da capacidade produção normal. Ok? Como é que eu calculo essa capacidade de produção normal? Capacidade de produção normal é dada pelo tempo disponível vezes a utilização vezes a eficiência. Isso é uma fórmula. Capacidade produtiva é igual ao tempo disponível vezes a utilização vezes a eficiência. Tá ok? O tempo disponível aqui no exercício, eu vou buscar no texto, eu tenho 5 funcionários que trabalham 8 horas por dia com uma jornada de 40 horas semanal. Então, eu tenho 8 funcionários, 40 horas, com uma utilização de 0,85 e uma eficiência de 110. Tá claro? Então, eu vou colocar tempo disponível, 8 vezes 40. Utilização, 0,85. Eficiência, 110. Então, qual que é a minha capacidade produtiva? Ela é igual a 8 vezes 40 vezes 0,85 vezes 110. Deu um erro aqui, provavelmente porque meu Excel está configurado para usar como separador decimal o ponto e não a vírgula, tá? Deixa eu só vir aqui e mudar isso. Beleza. Foi esse aqui que nós achamos? Onde que está errado, hein? Ah, são 5 funcionários. Não sei de onde eu tirei 8, né? 187, é isso? Beleza. 187 o quê? Homem-hora, concordam? Sim ou não? Ok, então vamos lá. Eu vou pegar essa demanda aqui, ó, de 4.000 peças. Se eu sei que no primeiro mês eu tenho 4.000 peças para entregar, quanto dessas peças são produto A? 2.000. Por quê? Por causa desse 50% aqui, não é isso? Então eu vou colocar assim, ó. Demanda total. Demanda A, demanda C. Olha só, eu vou copiar esses valores aqui, eu não sei se eu vou conseguir copiar aqui do... $4.000, 5.000, opa, 5.600, 5.400, 5.200. É essa a demanda, gente? Sim ou não? Vocês estão acompanhando? Então, olha só, quanto que eu tenho que fazer de A? Meio vezes isso. Quanto que eu tenho que fazer de B? 30% vezes isso. Quanto que eu tenho que fazer de C? 20% vezes isso. Então, aqui eu posso arrastar e agora eu tenho a demanda. Agora que entra a contaieira, né? Vamos lá. Esses 2.000 unidades de produto A têm que ser atendidos com prioridade. Então, eu vou começar a fazer meu plano. Está aqui, ó, o intercurso de um mês. E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar pelo produto A. A primeira conta que eu preciso fazer é quanto é possível produzir de A numa primeira semana. Então, se eu sei que eu tenho 187 homem-hora
E se eu sei que o tempo padrão de produção de A é de 0,1 homem-hora por peça, eu vou fazer a conta. Deixa eu escrever os tempos padrão aqui. Tempo. Produto A, produto B, produto C. O de A é 0,1, não é isso? O quê? Homem-hora por peça. O de B é 0,2? E o C é 0,5, 0,4? 0,4. Beleza. Então, quanto que dá para fazer de produto A numa semana? 187 dividido por 0,1, não é? Então, dá para fazer 1.870. Tá claro? Tá claro que 1.870 é toda a capacidade que eu tenho? Sim ou não? Beleza, então não dá para fazer mais nada. Ok? Quanto que falta para a segunda semana de produto A? 130. Dá para fazer? Claro que dá. Se deu para fazer 1.870, 130 dá para fazer. Agora eu vou calcular quanto que esse 130 gastou da minha capacidade. Quanto que foi? Foram 130 vezes 0,1. Então, eu gastei 13 horas. Quanto que sobra? Deixa eu escrever aqui. Tempo gasto na semana 2 produzindo A. Tá bom assim? 13 horas. Depois, quanto sobra de capacidade para produzir outros itens? Quanto que é? Opa! Quanto que eu tenho de capacidade? É o 187 menos o tempo gasto. Então, sobra 174, concordam? Se eu já terminei de construir o A, de produzir o A, eu posso, inclusive, já pôr 0 e 0 aqui, porque eu não preciso produzir mais. Eu vou produzir o B agora, não é? Deixa eu ver quanto que dá para produzir de B na segunda semana. Quanto dá para produzir de B com a sobra de capacidade? Quanto que dá? Dá para produzir 174 dividido por 0,2. 870. Quantas que eu tenho que produzir? 1.200. Então, eu faço as 870 e não dá para fazer mais nada. Tá claro isso? Como que eu calculei o quê? Lá embaixo? 174 é 187, que é a capacidade da semana, menos as 13 horas que eu gastei produzindo A. Ok? Beleza. Então, olha só. Quanto falta para completar a demanda de B no primeiro mês? Quanto, gente? Quanto, gente? Qual que é a demanda de B? 1.200. Quanto que eu já fiz? Então, falta, eu vou pegar demanda 1.200 menos 870, falta 330. Dá para fazer 330 na terceira semana? Dá, não dá? Porque na semana anterior eu fiz 870 e ainda tinha feito outra coisa. Então, eu sei que dá para fazer. Agora, eu vou calcular quanto que eu gasto para fazer isso. Então, eu vou... Tempo gasto na semana 3 produzindo B. Aí eu vou pegar e vou fazer assim, ó, é igual a quanto eu produzi dividido pelo tempo de B. Desculpa, multiplicado pelo tempo de B, que é 0,2. Então, eu gastei 66 horas, ok? Então, o que eu pego agora? Quanto sobra de capacidade para produzir outros itens na semana 3, ok? Quanto que sobra? Igual
187 menos 66. Sobra 121 horas. Concordam comigo? Beleza. O que eu vou fazer com essas 121 horas? Produto C. O que não faz sentido? Tá rolando? Tá mesmo? Beleza. Então, olha só. Quanto dá para produzir de C com a sobra de capacidade da semana 3? Quanto que dá? É 121, concordam? 121 horas dividida pelo tempo padrão de C, que é 0,4. Dá para fazer 302,5. Ok? Quanto que eu tenho que fazer? 800. Então, eu venho aqui e coloco 302. Vou entender que são unidades, não vou arredondar, tá bom? Se eu tenho capacidade para 302,5, eu não posso arredondar para cima, então eu arredondo para baixo. Faz sentido isso? Beleza. Aí, eu não preciso mais fazer B, porque eu acabei. E quanto que dá para fazer de C na quarta semana? Capacidade de produção de C na quarta semana. Eu pego os 187 horas e divido por 0,4. Isso dá 467,5. Ou seja, 467. Ou seja, não deu para fazer tudo de B, né? De C, desculpa. Vou calcular. Quanto faltou de produção de C para atender a demanda? Quanto que faltou? Qual que é a demanda de C? 800. Quanto que eu produzi? 467, 302. Então, falta 31 peças. Como é que eu vou fazer com essas 31 peças? O exercício manda elabore um plano de subcontratação diluindo o volume ao longo do mês. Então, vou diluir 31 ao longo do mês, não vou? Eu venho aqui, ó. Olha o plano de subcontratação. Precisa fazer A? Não. Precisa fazer B? Não. Precisa fazer C? Precisa. Diluindo ao longo do mês, ou seja, igual a 31 dividido por 4. 7,75. Então, o que eu vou fazer? Eu faço 8, faço 8, faço 8, e aqui eu faço 7. Essa soma dá 31. Ah, no meu aqui, professor, não arredondei. Não está errado, eu não dei nenhuma regra de arredondamento. Ah, professor, no meu aqui eu fiz 7, depois fiz 8, 8 e 8. Eu fiz os... Não interessa. Desse jeito, vocês entendem que a gente diluiu ao longo do mês? Tá ok. Qual é a dúvida? Alguma dúvida? Pois não. Lá no plano agregado, a produção normal vão ser feitas 3.200 peças. Mas se for somar o que ele fez, dá 3.959. É porque, Nathalie, quando a gente fez o plano agregado, a gente tinha uma expectativa de fazer 3.200 peças, porque a gente planejou isso no longo prazo, a gente não sabia exatamente o que ia ser feito. Agora, no plano mestre, eu já sei exatamente as quantidades desagregadas. Então, deu uma diferença entre quanto que eu planejei e quanto que eu executei. Tá certo? Isso, nesse exemplo, foi maior. Às vezes vai dar menor. Ok? Diga. Tainá? Beleza, gente? Vou encerrar o vídeo.